Boa noite, fãs das HQs e cultura pop em geral. São 20 horas e 3 minutos, a hora do Formiga na Rádio, sua dose semanal de nerdices na Rádio Geek. E, como não poderia deixar de ser, hoje nós vamos falar de quadrinhos, mas puxando um gênero que é bem tradicional nessa mídia. É isso aí, o tema de hoje é HQs de fantasia. Vamos falar sobre alguns clássicos eternos desse segmento, delimitando essa ambientação pela fantasia medieval e espada e feitiçaria, além de comentar alguns títulos recentes ou relançamentos em catálogo para que você possa fazer sua listinha e correr atrás. Bom, apresentado o assunto, agora os participantes desta tábua redonda, esta mesa de taverna nerd, né? Aqui quem fala é Daniel Fontana, este bárbaro que hoje usurpou o trono de apresentador. Acompanhado do meu lanceiro, Rafael Ranieri. Achei que você ia me chamar de seu Lancelot, seu fiel escudeiro. É que eu lembrei do Brulho, o assassino da lança. Bom, muito bom. Aqui do meu lado também nós temos um convidado, já que o Gustavo não compareceu hoje. Nós trouxemos aqui uma substituição de peso, nosso domador de dragões, nosso apoiador do Formiga Elétrica, Fábio Aliende. Olá pessoal, bom, eu não pensei em nenhuma entradinha engraçadinha, tá? Eu sou só um cara que adora quadrinhos, tá bom? Não, tá ótimo, cara. Já é uma ótima referência, né? É isso aí, e para nos acompanhar, basta baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS e Android, ou ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Ah, e sempre lembrando pra vocês aí, se vocês gostam desse contato visual, se vocês gostam de ver a gente trocando ideia aqui, lembrem-se, o programa é transmitido ao vivo na página do Facebook, tanto da Rádio Geek, quanto na página do Formiga Elétrica. Então procurem aí no Facebook Rádio Geek e ou Formiga Elétrica e vejam a gente trocando ideia com vocês de maneira completamente constrangida. É isso aí, pra não perder a gente de vista, procure a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é @RádioGeekBR e @Formiga Elétrica. Lembrando sempre que no Instagram o Formiga é @formiga.elétrica. É isso aí, feitas as apresentações, a gente pode cair dentro do nosso assunto da semana, que é mega interessante. Eu acredito que o Rafael vai concordar comigo quando eu falo que o gênero da fantasia, ele é meio que intrínseco à própria mídia dos quadrinhos, pelo menos os comerciais, né? Putz, cara, você parar pra pensar, a fantasia nos quadrinhos, ela tá na gênese, né, da mídia. Porque se não necessariamente fantasia no sentido de espada e feitiçaria, ou capa e espada, né, que é o que o pessoal normalmente associa, né? Se falar fantasia é normalmente algum mago lançando bolas de fogo, ou algum cara de capa, espada, escudo. De gênero Dungeons & Dragons, né? Isso, gênero, mas assim, existem muitas variações do fantástico e de fantasia. Se levar em consideração, por exemplo, um Winsor McCay e o seu Pequeno Nemo na Terra dos Sonhos, envolve muita fantasia, envolve muitos castelos, envolve muitas aventuras com um tom de fábulas, né? Que também é um gênero fantástico. Então, sim, a gente leva isso em consideração. Mas as dicas que a gente separou aqui para vocês tem um pouco mais a ver com essas características mais clássicas. Eu ia dizer conservadoras, mas clássicas, né? Medievais, né? Medievais e espada e feitiçaria, né? Quando você me convidou pro programa hoje, eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, pô, mas fantasia... Você falou fantasia pra mim, eu pensei, pô, medieval. Sim, porque a fantasia, ela abre... Eu não consegui muito fugir disso, mas abre muito. O fantasia, ela abre até pro Sandman, por exemplo, né? Sim, se a gente fosse falar de fantasia tudo aberto, a gente ia precisar ficar a noite inteira aqui falando, né? E não ia cobrir... Que, inclusive, foi uma coisa que a gente conversou quando a gente estava decidindo a pauta, que a gente falou, fantasia. Aí eu perguntei pro Daniel, né? Falei, mas fantasia o cara com uma espada na mão ou fantasia tipo o Fábulas do Bill Willingham, né? Que também é um tremendo quadrinho de fantasia. Um herdeiro do Sandman, do Sim. Neil Gaiman. Mas não é exatamente sobre isso que nós vamos falar sobre pessoas de armaduras e espadas demasiadamente grandes para os seus tamanhos. E fazendo mágica, né? E fazendo mágica. Até porque nós falamos aí da gênese dos quadrinhos, tal como a fantasia está aí intrincado na própria
nos próprios primórdios, né, dos quadrinhos, né? A gente não teria como deixar de citar o próprio Príncipe Valente, né? Que é um mega de um clássico, né? Que 37 ou 38, alguma coisa. O Príncipe Valente, ele começa na década de 30, se eu não me engano, a partir de 37. Tá, eu achava que tinha começado um pouquinho antes, mas enfim. Na verdade, o Príncipe Valente, ele é assim, a obra-prima, é o que consolida a carreira e o talento de um dos maiores artistas que já pegaram num lápis e desenharam um quadrinho, que é o Hal Foster, né? Então, pro amigo espectador aí que não conhece esse nome, é só jogar no Google, cara. Joga Hal Foster e você vai ver a arte desse cara e você vai entender por que ele é tão importante para a história dos quadrinhos, assim, por puro talento. E se você tiver a oportunidade, a editora Planeta D'Agostini ainda tá publicando, ou já terminou de publicar, eu não sei. Vai longe a coleção, vão ser 80 edições, acho que vai ainda demorar, vai longe, ainda né? vai longe. A Planeta D'Agostini tá publicando o Príncipe Valente aqui no Brasil, saindo nas bancas. Uma edição bonitinha até, né? Eu peguei só o primeiro volume, mas, cara, só o primeiro volume já é o bastante para você entender, assim, a capacidade, não apenas artística, mas o poder narrativo que esse cara tem de envolver, né? Porque se você pega o Príncipe Valente para ler hoje, é um negócio que parece, talvez, para quem já tá acostumado com outras narrativas fantásticas, para quem viu, por exemplo, Game of Thrones, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, coisa parecida, talvez pareça meio datada, mas precisa levar em consideração que esse quadrinho foi o quadrinho que inspirou muitos desses caras que escrevem fantasia hoje a escreverem fantasia. Com certeza. Acho que não só escreve, como desenho também. Além dos primeiros números do Príncipe Valente do Hal Foster, eu vi muitas referências que o John Buscema usou depois pro Conan. Pode crer, cara. Então acho que o desenho do Hal Foster também não somente ele, mas outro cara que também passou pelo Conan, que é o Barry Windsor Smith, também alega o Hal Foster como uma das suas influências. Com certeza. Mas eu acredito que é bacana a gente dar um belo salto cronológico e ver quando o gênero, né, o segmento, ele deu um salto assim, não digo que deu um salto, mas ele entrou no gosto da galera de um jeito e foi meio que um lance da época mesmo, né? Mais ou menos ali na virada da década de 60 para 70, a gente teve um boom enorme, né, dessas temáticas, inclusive aí Marvel e DC não ficaram de fora. A DC teve a Ametista, o Arion, o Guerreiro do Mike Grell, assim como a Marvel estava lançando, graças ao Roy Thomas, estava entrando ali na seara das criações do Robert E. Howard, com Conan aí puxando outras criações. Isso também era muito um reflexo da época do Flower Power, né? Então, se eu vou fazer um jabazinho, porque é até um jeito da gente não ficar tanto em cima disso, mas no site formigaelétrica.com.br, que o amigo espectador pode entrar a hora que quiser, tem um artigo que eu escrevi para o site chamado Os Quadrinhos Selvagens de Conan. Nesse artigo tem toda uma seção que eu dedico a explicar o que influenciou a Marvel a querer comprar os direitos de Conan para publicar o personagem nos quadrinhos. E o que se sabe é que antes do Roy Thomas, que foi o primeiro escritor, bancar a publicação do Conan nos quadrinhos, havia diversos genéricos, né? Diversas tentativas de levar esses personagens bárbaros, essa espada e feitiçaria para os quadrinhos, o que gerou uma série de... Não vou dizer genéricos, porque muitos deles tinham histórias interessantes, mas gerou uma série de análogos, né? Que são bastante legais. Então, assim... Infelizmente não dá pra gente falar de todos eles aqui, senão a gente ia precisar de um programa só sobre bárbaros nos quadrinhos e não é bem esse o foco. Mas quiser dar uma olhada nesse artigo e tentar conhecer um pouco mais sobre o assunto, é mais do que recomendado. Eu recomendo a mim mesmo. Mas nesse artigo você citou o Bracan, a versão brasileira do Conan? Eu não citei o Bracan. Eu me foquei mais no que levou o Roy Thomas ao Conan, não citei o Bracan. Legal. Que mais que nós temos aí para falar dessa época aí do estouro da... Então, a gente vai tentar se focar aqui no programa mais nessa parte dos quadrinhos que
existem disponíveis agora nas prateleiras para vocês poderem conhecer o gênero, para quem nunca foi atrás de fantasia nos quadrinhos ou espada e feitiçaria, para vocês poderem conhecer um pouco melhor. Então a gente, assim, citou o clássico Príncipe Valente, também, tanto pela importância, mas também porque está sendo publicado. A gente citou aqui o Ametista, o Arion e o Warlord, porque... Esses para procurar agora vai ser difícil. Onde você procuraria? Dá a dica aí. Não vou falar isso ao vivo. É porque são empreitadas bucaneiras. Empreitadas bucaneiras. O Formiga Elétrica não apoia esse tipo de atitude, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas também tem os quadrinhos do Conan, que estão sendo publicados agora, né? Nessa coleção da Salvat, além de outras edições. Mas... como o Conan dá muito pano pra manga, a gente vai jogar ele um pouquinho mais pra frente e falar de algumas outras coisas, principalmente, pra começar, daquele que é considerado por muitos o anti-Conan, o anti-Tolkien. Ninguém menos do que Elric de Melniboné, né? Esse que não poderia deixar de ser citado aqui, abre com louvor aí a nossa rodada de discussão, porque a Mitos lançou. Infelizmente, eu acho que a edição hoje ela se encontra esgotada, mas deve ganhar uma reedição em algum momento. Mas a Mitos lançou uma edição muito bacana do Trono de Rubi, que, escrita pelo Julien Blondel e desenhada pelo Didier Poli. É uma equipe, né? São 4 caras que participam. Sim, mas o Blondel me parece que ele é o capitão dessa empreitada, né? E é um negócio tão bem sucedido que o próprio Michael Moorcock, o criador do personagem, né, já velhinho aí no seu 70 e tralalá, quase 80 anos, chegou a dizer que a versão do Blondel é melhor que a dele. E olha só. E olha que o Elric, ele tem uma estrada enorme nos quadrinhos, né? Ele foi aparecer nessa mídia junto com o Conan, lá na década de 70. Inclusive, ele apareceu como coadjuvante numa história do Conan com um visual horrível, né? Não conta. Mas tem muitas histórias do Elric adaptadas pelo Roy Thomas nessa mesma época aí que a Espada Selvagem estava estourando. Eu acho que além do Trono de Rubi, que é esse volume que a Mitos lançou, que é essencial, tá? Para quem gosta de fantasia nos quadrinhos, eu acho que é um acréscimo, assim, fantástico. Que, aliás, só lembrando, existem outros volumes da mesma série, né? Dos mesmos autores. Mais um só. Mais um só? Que é o Lobo Branco, né? Se não me engano, a Mitos está esperando sair outro lá fora para juntar tudo e lançar os dois aqui no Brasil, né? Então vai demorar uns 10 anos, né? Vai demorar um pouquinho, Mas, putz, vai valer a pena a espera, porque é incrível mesmo, né? Eu vou encomendar o meu gringo, porque os outros dois eu já tenho as versões da Titan. Eu vou comprar o terceiro importado por causa disso. Eu não aguento esperar. Isso é o tanto que é bom, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena. E levando em consideração também que, como você disse, né? O Elric, ele é um personagem já antigo. O primeiro conto dele é de 67. 63. Isso. Tá, já dos anos 60. Então, vocês veem aí, tem bastante tempo já de personagem pra ser curtido. Só uma coisa, gente, assim, o Daniel me passou discretamente, todos vocês estão vendo, mas é pra vocês acessarem pela Rádio Geek pra pegar os comentários ao vivo. Então, se vocês quiserem falar com a gente, mandem mensagens na página da Rádio Geek, mandem mensagens na página do Formiga Elétrica. A gente faz questão de ler, de interagir com vocês. Façam perguntas, façam comentários, deem sugestões aí enquanto a gente fala sobre todos esses quadrinhos muito bacanas. Peçam sugestões, peguem a gente de calças curtas. Só interajam com a gente porque a gente gosta disso. Nós somos bárbaros nisso. Lindo. Bom, sobre o Elric, como ele tem um volume só publicado aqui Aliás, minto, porque ele tem esse volume da Mitos, mas ele também tem aquele volume do P. Craig Russell, que foi publicado aqui, não foi? Então, essas edições você só acha em sebo hoje. Na verdade, no Brasil saiu Cidade dos Sonhos, que é do P. Craig Russell, que é inclusive fazia parte daquela série da Graphic Marvel. Foi publicado pela editora Globo, acho que em 90, 91 aqui. E depois a editora Abril lançou o Navegante nos Mares do Destino. Boa. Que não faz parte dessa mesma série, é uma adaptação à parte. Mas é meio complementar, elas conversam muito bem entre si. O da Abril era uma minissérie, não é? Era uma minissérie. Eu achei no sebo esses dias. Ah, legal. Já leu? Ainda não. Muito bom. Enfim, Elric, infelizmente, é isso. Tem muito mais a ser publicado, né? Nós esperamos
Que um dia a gente abra uma editora para publicar tudo isso aqui. Inclusive as aventuras dos outros campeões eternos, né? Porque não tem só Eric no catálogo das criações do Moorcock que foram adaptadas. Existe uma série de personagens que ainda não chegaram aqui, né? A gente tem uma sobrecarga de Conan, de publicações por aqui. E existem muitos outros personagens, não só nos quadrinhos, mas também na literatura, que o público brasileiro ainda tá por descobrir. Né? Os próprios personagens do Howard, mesmo os demais personagens do Howard, não são bem publicados no Brasil, né? Não mesmo. Assim, porcamente. Você falou do Howard, né? A gente pensa no Conan, você tem uma série de bárbaros, de personagens nessa linha, como o Kane, o Tongor. Agora, eu não lembro qual editora se dispôs agora a publicar Caramba, do Fritz Lieber. Não tô sabendo, cara. Eles vão publicar a obra do Fritz Lieber, que também é um tremendo escritor de espada e feitiçaria. Então, assim, tá chegando só agora, entendeu? Mas não é esse o foco, não é esse o comentário. Então, vamos voltar para os quadrinhos. A gente falou que o Elric é uma publicação da Mitos e a gente tem outras sugestões de publicação também dessa mesma editora que agora que eu me dei conta, né? Eles trabalham pesado em cima desse gênero. Tem muita coisa da Mitos, cara. Eu acho que é a que mais tá aparecendo aqui na lista, cara. Bom, da nossa próxima lista a gente tem, que na verdade é uma série e parece estranho, mas os títulos são justamente só esses, tá, gente? Que são Anões, Elfos e Orcs. Que é uma publicação francesa, né? Se eu não me engano, ela é originalmente da Dargaud, que reúne diversos autores, diversos artistas, para trabalhar temáticas de fantasia medieval muito, muito próximas do imaginário, aí já menos desses autores clássicos e mais próximos do que o Fábio bem citou agora há pouco, do D&D, né? Do Dungeons and Dragons. Sim. Se vocês jogam, aliás. Eu tento formar um grupo há bastante tempo, mas é difícil. Eu já estou entrando no 3º ano de uma mesma campanha, cara. O mesmo legal. grupo. Que legal. É um recorde. E, curiosamente, todos eles gostam... Eu apresentei esses quadrinhos para eles. Já passou na mão de todos eles. Eles gostam disso aqui. Então, eu imagino que não seja só uma opinião enviesada, parcial minha. Mas são bons quadrinhos de fantasia, são narrativas sólidas que jogam uma luz sobre alguns conceitos gerais dessas raças, desses personagens que se resumem aos seus estereótipos, né? Que, eu não sei, eles subvertem algumas lógicas, eles acrescentam algumas coisas. Por exemplo, no dos Anões, no primeiro volume tem uma história que é sobre um anão que é um ladino, que normalmente, assim, para quem joga D&D, é uma combinação pouco usual, né? Não é muito comum, e ainda assim é uma narrativa sólida, interessante, então vale a pena conhecer para vocês. O Dragoneiro, que é a nossa próxima... Só complementando, eu acredito que essa série aí da Mitos aí, ela é super indicada, se você nunca ouviu falar, mas é fã de Tolkien, é super indicada, né? Pra essa galera, né? Pra um nicho de público que curte um tipo de fantasia mais específico, né? Mais identificado com o autor clássico, né? Uma fantasia bem clássica mesmo, né? É um tipo de fantasia, assim, lembrando, só pra diferenciar, porque tem fãs de Tolkien que se interessam mais pela narrativa mais esmiuçada e tudo mais. Esses quadrinhos, eles trabalham com o que se chama de high fantasy, né? Tem bastante magia, tem bastante cor, enquanto o mundo do Tolkien, ele é mais uniforme. Mas o Daniel tem razão. Para quem se interessa por história das raças, para quem se interessa por esse tipo de desenvolvimento, é interessante, tá? Para vocês pegarem. Eu tive um pouco mais de contato só com a parte dos elfos. Nos Anões e Orcs eu não vi muito, mas o que eu achei interessante é que, assim, são meio que álbuns e histórias fechadas e parece que cada história é sobre uma raça de elfos diferentes, né? Então, um deles são elfos azuis, o outro são elfos das sombras. Eles abordam estereótipos gerais, né? Por exemplo, o dos orcs são, acho que 2 histórias por volume. Eu li faz um tempo, agora eu não vou me lembrar também. Mas se eu não me engano, são 2 histórias por volume. Acho que tem mais ou menos uns 3 volumes publicados de cada raça lá fora, né? Que provavelmente a Mitos vai trazer. Aqui também tem mais de um volume publicado de alguns deles, eu não me lembro exatamente.
Mas, por exemplo, dos orcs, eu não sei. Eu sei que não sei se o Fábio já jogou Warcraft. Ah, não. Pra quem já jogou Warcraft, por exemplo, o volume dos orcs, uma parte da narrativa lembra mais os orcs de Warcraft, porque joga uma luz sobre a civilização deles, mostra esses seres que no D&D clássico são vilões pra você sentar o cacete enquanto você tá jogando. Mas no Warcraft eles são humanizados, né? Mostra que eles têm nuances, mostra que eles têm, assim, algumas urgências, camadas, né? Que torna a narrativa interessante, e acontece o mesmo no quadrinho. Então, se você tá esperando, por exemplo, orcs como os do Senhor dos Anéis, não é bem o caso. É mais um orc parecido com o do Warcraft. Mesmo assim, é uma observação bastante interessante sobre essa raça. E vamos pro italianinho da Mitos, né? Que é o Dragoneiro, que é do Luke Enoch e o Stefano Vietti, né? Isso. Uma historinha bem bacana mesmo, não dava nada quando a edição chegou nas minhas mãos, mas eu achei super divertido, achei um negócio, nossa, com um potencial enorme, assim, de virar uma animação, assim, de tão dinâmico que é. Parece um roteirinho, né? Parece um storyboard. Eu vou ser sincero, quando eu vejo o símbolozinho da Bonelli na capa, meu coração bate mais forte. Eu não consigo resistir. Eu adoro tudo que sai daquela editora. E o Dragoneiro, depois que eu li, me deixou pensando como que o gênero fantasia assim, uma das características, o autor pode trabalhar não só os personagens, ele pode trabalhar todo o mundo que existe à volta deles. Ele pode criar, e quanto mais inventivo ele for, melhor vai ficar a história. Quanto mais ele conseguir se distinguir, ainda que fazendo referência aos clássicos e à high fantasy, quanto mais ele se distinguir, melhor vai ficar. Com certeza. Sim. Eu gostei bastante de Dragoneiro. Já tá em qual volume? Acho que no segundo ainda. Tá. Saiu o segundo, o 3 e o 4 entraram em pré-venda na Mitos hoje, eu dei uma olhada. Ah, legal, olha boa, só. Boa. Fica a dica, hein? Isso aí que você comentou é bem interessante, né, Fábio? Porque você para pra pensar, muitos escritores de fantasia acabam se dedicando único e exclusivamente a esse gênero, né? São raros os casos de autores que se enveredam por esse tipo de narrativa. A única que me vem agora, assim, no topo da cabeça é a Ursula Le Guin, que mexeu com ficção científica, mas também mexeu com fantasia no ciclo de Terra-Mar. Mas não é comum. Realmente são autores dedicados só a esse gênero e às vezes só ao mundo, né? Eu posso trazer mais um? Traga. Paul Anderson. Paul Anderson, muito bem. A espada quebrada. Não, assim, eu ia comentar justamente o que você falou, ainda mais quando se fala de autores novos, né? Que parece que se focam na criação deles, como Brandon Sanderson, Tem aquele alemão que escreveu uma série muito legal sobre os anões. É o Marcus Heinz. Eu não vou me lembrar agora, mas a série se chama Os Anões, The Dwarves, né? O autor é alemão. Você pode usar o Google também, sabia? Eu posso usar o Google, É que a gente tenta valorizar o conhecimento do topo da cabeça, mas vamos ver aqui. Aí você acaba confundindo o nosso público, né, cara? A gente tem que trazer a informação aqui na lata. Eu sou um incompetente, eu vou... Quase, eu errei uma letra. É Marcus Heitz, não Heinz. Olha só, por muito pouco, tá? Mas a série se chama The Dwarves, acho que tem 5 volumes. Não tem publicado no Brasil, tá? Mas se você lê inglês bem, eu recomendo, assim, boto minha mão no fogo, porque pra quem gosta de fantasia, a série é bem legal, é uma série que ainda está por ser descoberta aqui no Brasil. Vou procurar. Mais comentários sobre o Dragoneiro ou a gente já pode passar pro próximo, que é um xodozinho meu? A gente trouxe, no final das contas, a gente fez uma lista bem grande, né, cara? Então, assim, vai virar mais um negócio de referências e dicas do que a gente explorar. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, gente, perguntem, mandem perguntas. Aí a gente pode falar com vocês, inclusive também depois que o programa acabar. Vocês continuam interagindo com a gente pela página da Rádio Geek ou pela página do Forminha. Então, vocês que estão assistindo a gente, conversem, façam perguntas, façam qualquer coisa. Vai, Daniel. Slane, olha só, como é que alguma coisa escrita pelo Pat Mills com ilustrações do Simon Bisley poderia ser ruim? Não, né? Olha aí, outro cara que também escreveu uma boa ficção científica e se enveredou pela fantasia. Exato. Uma edição bacana, tá em catálogo pela Mitos. Se você dá uma corridinha aí na Amazon ou qualquer site de compras, aí você encontra ele fácil. Slane, trocando em miúdos, assim, grosseiramente simplificando, a gente podia falar que é um Conan Celta, né? Eu acredito que a
a forma de descrever para um editor pode ter sido essa, né? Chegar e falar, olha, eu tenho uma versão celta do Conan. Quando a gente fala em bárbaros, é difícil, né? Fugir do molde Exato, do Conan. né, cara? É igual quando você fala de boxeador, todo mundo pensa em rock, né? Exatamente. É a mesma coisa. Mas o Sláine é bacana porque eu pelo menos, né? Eu gosto muito da mitologia celta e acho muito bacana você ver esse tipo de fantasia explorado num personagem tão casca-grossa, mas ao mesmo tempo com espaço para gags assim mais escrachadas, né? Que ele tem o sidekick dele, né? O Uko, é responsável por alguns momentos muito divertidos nessa série, né? Nossa, a magia corre solta, é machadada na cabeça para todo lado, entendeu? Então, o caso do Sláine, por exemplo, acho que a maior distinção em relação ao padrão Conan, né? É que já trabalha mais abertamente a coisa da magia e tal. É muito difícil você pegar hoje seja um quadrinho de fantasia, seja um livro de fantasia que não trabalha mais com essa parte do que a gente chama de high magic, né? A alta magia. Pro amigo espectador que não tá habituado com esses termos, pessoal que curte fantasia costuma distinguir algumas linhagens, sublinhagens, né? Dentro desse gênero maior, pelo nível de magia presente dentro das narrativas. Então, por exemplo, uma narrativa como as Tolkienianas, narrativa do Senhor dos Anéis, é considerada low fantasy, porque ela usa poucas intervenções mágicas, a magia é muito mais sutil, etc. Enquanto em algo mais aberto, mais explícito, é sempre tudo muito colorido, é sempre tudo muito caótico, como é em Elric, já é considerado high fantasy, né? Ou seja, usa abertamente a magia como escopo narrativo, e é muito mais raro você encontrar fantasias que sejam low fantasy, né? O Sláine, por exemplo, é um caso de high fantasy. Em compensação, as nossas próximas duas sugestões, nossas próximas duas dicas, que são de mangás, já envolvem níveis de fantasia bem menores, né? Melhores exemplos disso. Fábio, você leu algum deles? Sobre o Sláine, só queria comentar que, assim, fora a saga que você comentou, que é o Deus de Chifres, eles também saem outras histórias, também escritas pelo Pat Mills e desenhado por outros autores na Heavy Metal Magazine. Na Heavy Metal tinha saído na Juiz Dredd Magazine também. Na Juiz Dredd também, Mas essa não fase... chegam ao... Exato. A fase que você citou é o ápice, sem chance. Sobre os mangás, eu li o Berserk. Eu li o Berserk e, assim, infelizmente, eu acho que eu não vou terminar, porque não vai terminar nunca, mas... o autor não tá ajudando a gente nesse sentido. Não tá ajudando a gente em nada. Mas, cara, eu adoro Berserk. Eu gosto bastante. E, assim, aqui a gente mistura o medieval com gore e alta violência, né? Japonês, tripas né, voando, cara? Japonês. É muita violência, pouco pudor, né? Sim. Mas os desenhos são incríveis, né? O Kentaro Miura é um cara, assim, fora da curva, gente. O Berserk, apesar da narrativa, ela demora um pouco pra engrenar, né, cara? Pra você se acostumar com o padrão dele, demora um pouquinho. E, assim, eu pelo menos, eu descobri quando a Panini lançou a primeira versão aqui no Brasil. Então, era aquele mangazinho fininho de 100 páginas. Meu, você tá entrando na história, o negócio acabou. E, tipo, agora 1 ano pra sair o próximo. Mas, assim, vale muito a pena. Até porque, tanto esse quanto a nossa próxima sugestão são a visão de japoneses, ou seja, de uma cultura bastante distinta da europeia, sobre algo que é tipicamente europeu, que é a fantasia medieval. Então, não deixa de ser um acréscimo interessante ao gênero por causa disso também, né? Sim. Eu sou tipo a Glória Pires aqui em matéria de mangás de fantasia, porque os dois que eles trouxeram eu não manjo nada, né? Embora o Vinland Saga, né, que é o próximo da lista, eu gostaria muito de acompanhar, mas... Sabe, eu chego na banca, chego na livraria, chego ali, já tá no 15º e tal, aí não dá, né, cara? Na verdade, assim, pra quem acompanha mangás mesmo, fui eu que incluí um Vinland Saga, tá? Eu assumo essa bucha. O Vinland Saga, pra muitos, nem é um quadrinho de fantasia, de tão low fantasy que ele é. Ele é, pra muitos, uma ficção histórica com nuances de realismo. Né? Eu não li o Vinland Saga, mas a visão que eu tinha sem ter lido era essa. Eu pensava, é um mangá medieval, ponto, sem magia. A comparação que normalmente a galera faz, que aí eu acho que é um negócio mais relacionável,
é que o Vinland Saga é a versão da série Vikings em quadrinhos. E a série Vikings, ela também se apresenta como uma ficção histórica realista, mas ela tem diversas nuances de fantasia ali no seu miolo, né? Diversas inserções do fantástico, do sobrenatural, que a gente aceita normalmente porque é uma série sobre vikings. Vinland Saga parte do mesmo princípio e eu acabei de me tocar que é um outro exemplo. Eu falei que não tinha quase nenhum, eu tô dando com a língua nos dentes, mas o autor também, o Makoto Yukimura do Vinland Saga, faz ficção científica. Faz ficção científica, na verdade não qualquer ficção. Ele escreveu um dos melhores mangás de ficção científica que eu li nas últimas 2 décadas, chama-se Planetes, que também foi publicado aqui pela Panini, que é incrível. Quando a gente vier falar sobre quadrinhos de ficção científica um dia desse, que a gente trouxer esse tipo de tema, eu faço questão de ficar 1 hora falando sobre ele. Esse eu li e é sensacional. Mas o Vinland Saga também é incrível, embora ele seja muito mais longo, né? Ele já teve o Planetes, ele é curtinho, eles são só 4 volumes, mas o Vinland Saga já tá se estendendo também há um bom tempo. Mas vale muito a pena porque a arte do Yukimura é incrível. A condução dele da narrativa também é muito interessante. Ele mantém o leitor preso durante muito tempo dentro de todos os seus arcos. Se você ficou decepcionado com os rumos que Vikings tomou na sua série audiovisual, leia Vinland Saga porque é a maneira certa como aquela série deveria ter sido conduzida. Bom, vamos ler uns comentários aí que aparecerão ao vivo? Vamos ler uns comentários aqui. Nós temos alguns colegas, uns amigos aqui. A Bianca de Francasaço, nossa queridíssima França. Nossa queridíssima Bianca, parceiraça no Formiga, diz Dali Formiga, Dali mesmo. Nosso querido JP Gibran também, recorrente, frequente, amigão, fechadaço com a gente, diz: Formiga Elétrica só cresce. Eu não sei o que você quis dizer com isso, talvez sobre mim, não necessariamente sobre o Daniel. O Fernando Petrucci diz: Príncipe Valente é sensacional. Sim, não cansamos de engrandecer Hal Foster porque é um gênio. E o mesmo Fernando diz: vale destacar Zagor na conversa. Você que é fã da Bonelli, né? Eu posso falar muito de Zagor. Quer fazer alguma inserção sobre esse assunto aqui? Assim, falando de Zagor, o Zagor é uma grande mistura, um grande caldeirão de várias influências que o Sérgio Bonelli tinha, que é o criador original dele, e tem muita fantasia no Zagor. Apesar de parecer que ele é um genérico de Tex que enfrenta índios e tal, quando você menos espera, ele viaja para outra dimensão, ou viaja no tempo e enfrenta celtas, enfrenta o Kraken, enfrenta de tudo. Tem, assim, muita fantasia embarcada e eu recomendo muito. Vale a pena destacar, né? Porque você tem 2 grandes séries de fantasia que não são fantasias medievais, que são da Bonelli, que não apenas o Zagor, mas também o Mágico Vento, né? Que é um dos grandes representantes de um gênero assim, pouco comentado, que é o Weird West, né? Que é o faroeste que mistura elementos sobrenaturais. E Mágico Vento é simplesmente incrível. Aguardando uma adaptação de Mágico Vento com Daniel Day-Lewis no papel principal. Misericórdia, nossa, dá até um arrepio falando um negócio desse. E assim, provavelmente foi a inspiração do criador pra criar o personagem. Com certeza foi. No Último dos Moicanos, né? No Último dos Moicanos, sim, tem muito. O último grande exemplo de Weird West que a gente fala, que também lembra um pouco Mágico Vento, é o Rastros de Maldade, que a gente, inclusive, fez um programa sobre ele no nosso canal do YouTube, tá? Pra você que não sabe, Formiga Elétrica também tem um canal no YouTube, joga lá Formiga Elétrica. A gente tem uma cacetada de programas sobre tudo que você consegue imaginar, incluindo esse filmaço que pouca gente comenta, mas que é um bom exemplo de fantasia aplicada a um gênero pouco usual. Fantasia não, terror, né, no caso, né? É terror, que tem elementos sobrenaturais, assim, nuances que eles aplicam. Mas assim, é mais terror mesmo, porque é uma tribo. Olha, a gente já vai sair dos trilhos. É uma tribo de canibais. Então, um dia vamos falar sobre isso aqui quando a gente entrar no Faroeste. Então, ficamos devendo aí outro tema. E voltamos ao P. Craig Russell. Exatamente, com o Anel do Nibelungo, que já tinha uma adaptação muito bacana, escrita pelo Roy Thomas e ilustrada pelo Gil Kane, que saiu aqui no começo da década de 2000 pela falida Ópera Gráfica, né? Só que agora ganhou uma grande edição pelo Pipoca e Nanquim. Ficou lindíssima. Com toda a pompa que merece a arte do P. Craig Russell, que por sinal é o ilustrador do Cidade dos Sonhos do Eric, que a gente citou no começo, né? Que é essa primeira graphic novel que foi lançada no Brasil. E colaborador também da
grande série de fantasia que nós mencionamos no começo do programa, Sandman, né? Exato. Também participou do trabalho do Neil Gaiman. E é um autor simplesmente fantástico, com um traço assim, inconfundível, né? Eu lembrei agora que ele desenhou uma das edições, eu acho que é a última edição, do Warlords from Mars, da Marvel. Que era um negócio incrível, cara. E assim, era um negócio completamente viajado, porque era um bárbaro enfrentando marcianos. Era aquele selo Epic Marvel, né, Era um cara? selo Epic Marvel. Se não me engano, ele fez a graphic novel que encerrava a história. Isso, cara, era lindo verdade. de se ver. Nossa, aquilo. bem lembrado, Lindo cara. de se ver. E esse material da Epic tá perdido, né? Eu vou... Olha aí. Tô só esperando a editora. Gente, ajudem o Formiga a virar uma editora pra gente publicar essas coisas pra vocês. Não, mas tá? algumas coisas o Fábio não tá ligado nessa história, mas o Rafael sabe que eu já troquei e-mails com o Roy Thomas. Aí. E o cara falou pra mim, Respondeu. falou que tem muita coisa dessa época que se perdeu mesmo, cara. É verdade. Vocês estão falando com o brother do Roy Thomas, tá? Aqui é a autoridade. Cara, eu queria só ouvir as histórias do Roy Thomas pra contar. Eu só queria, conta os bastidores, vai. Eu queria Conta aí. sentar um dia só pra ouvir ele falar sobre a história de como ele convenceu... de como ele engambelou o Martin Goodman pra conseguir publicar o Conan na Marvel, né? Porque ele pegou dinheiro da Marvel sem o Martin Goodman saber, deu pro Howard State pra comprar os direitos do Conan e ele ficou devendo. Ele tirou do próprio bolso pra dar pro Goodman enquanto o Conan ainda era publicado. Meu, o Thomas é foda, cara. O Thomas é um cara muito foda. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. O Anel do Nibelungo também teve outra versão aqui, publicada aqui, que é do grandioso Gil Kane, né? Não foi essa que eu falei? Oi? Não foi essa que eu falei da ópera? Sim. Ah, tá. Teve a edição do Gil Kane, mas é importante lembrar que talvez das histórias que a gente mencionou aqui seja uma das narrativas de fantasia mais antigas. Primeiro porque ela é uma reprodução de um mito germânico clássico, mas também, e eu só tô mencionando isso porque o Formiga é cultura, né, gente? Então a gente precisa falar desse tipo de coisa. O Anel do Nibelungo foi popularizado no final do século XIX por ninguém menos do que Richard Wagner, que escreveu a tetralogia do Anel, a grande ópera que conta esse mito, que trouxe de volta essa mitologia que havia se perdido até então. E por que eu tô dizendo isso? Porque existe a versão em prosa da ópera do Wagner disponível para vocês lerem. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o volume do P. Craig Russell, acharem por aí o volume do Gil Kane, se interessarem muito por essa narrativa, procurem a prosa do Wagner, porque ela também é sensacional. Esse mito é incrível e influenciou tudo que vocês conseguem imaginar de fantasia, de espada e feitiçaria, seja o Robert E. Howard, seja o próprio Tolkien também, né, que tirou ali dessa narrativa muitas das suas raças, o próprio Anel do Senhor dos Anéis, e por aí vai. Então, esta narrativa, o Anel do Nibelungo, é seminal para vocês que gostam, para vocês que se interessam por esse gênero. E aí a gente saiu aqui da Mitos, né, e entrou de cabeça no catálogo do Pipoca e Nanquim, né? Falamos aí do Anel do Nibelungo. Agora você pode falar de um que eu não li, porque ainda não me sobrou dinheiro para adquiri-lo, né? Que é o Beowulf. Sim, cara. Só porque eu falei que o Anel do Nibelungo era a narrativa mais antiga, né? Mas tá ali, né? Eles pertencem à mesma linhagem, ao mesmo entroncamento cultural. É difícil datar essas obras, né? Não dá pra pôr um ponto inicial. O Beowulf, vocês provavelmente conhecem a história, né? O grande rei germânico, nórdico, dependendo de onde você quer começar, como o Fábio acabou de dizer. A sua luta contra o monstro Grendel e a sua mãe. E, posteriormente, a sua fase mais idosa, que inclusive eu gosto de mencionar, porque tem muita gente que não vai muito com a cara dessa animação, mas eu gosto dela, tá? De quem que era a animação? Nossa, é um cara famoso, é o cara que fez o Expresso Polar. Isso, exatamente. Não é Robert Zemeckis? Robert Zemeckis? Não é Robert Zemeckis. Não, acho que não. Aqui, né? O Google. Boa ideia. Enquanto isso, vão falando sobre o Beowulf. Então, pra quem não lembra, a gente tá falando da animação que usou como base ali pra rotoscopia a Angelina Jolie, o Anthony Hopkins, e quem era o protagonista, você lembra? Não vou lembrar. Mas esse acho que era... Robert Zemeckis, muito bom, cara. Olha só. Ele se especializou um pouco em fazer essas rotoscopias aí. Ele fez desses 2 mais uns 4, sei lá. O Beowulf foi interpretado pelo Ray Winstone. Tá. E vale a pena lembrar, um dos nomes no roteiro
olha ele de novo, é ninguém menos do que o Neil Gaiman, né? Sim, é verdade, é verdade. Grande participação. Mas a versão lançada aqui pelo Pipoca Nanquim, ela é mais cadenciada, né? Ela dá um spam melhor sobre... material impresso, né? Material escrito sempre cobre mais coisa, né? Sempre mais interessante. Mas... O Beowulf do Pipoca, em 15 minutos você lê, se você tiver... e aí você pode voltar para ele, porque é realmente incrível. E, de novo, é um outro exemplo de boa narrativa. É um outro exemplo de uma arte simplesmente fantástica, né, cara? Porque eu acho muito legal como os artistas, eles conseguem, assim, discernir elementos de uma fantasia quando ela é muito, assim, é um traço mais sujo para quem vê pela primeira vez, né? Não é um traço como, por exemplo, a gente tava falando do P. Craig Russell, que é um negócio, embora estilizado, ele é muito bem definido. Sim. Aí o traço, por exemplo, do David Rubin, que é o responsável pelo volume publicado aqui no Pipoca Nanquim, ele já é muito mais estilizado, ele já é muito mais sujo, mas ele não perde essa característica, apesar desse aspecto contemporâneo da arte, ele não perde essa característica medieval. É um negócio assim, a comparação que me veio na cabeça agora é algo mais ou menos como o que o Genndy Tartakovsky faz com o Samurai Jack, que ele consegue, né, manter alguns elementos de fantasia oriental, mas num cenário de ficção científica. E você precisa ser muito bom no que você tá fazendo para conseguir manter a coerência apelando para algo assim. E convencer quem tá vendo disso, né? E convencer quem tá vendo disso, né? Apesar de que tem gente que não gosta, né? Como seu amigo, que a gente tava falando outro dia do Samurai Jack. É verdade, cara. Nossa, deixa isso pra lá. Mas aí a gente também aproveita aí essa seara, já que vocês citaram a arte aí mais estilizada, vamos pra uma arte super clássica em outro título do Pipoca Nanquim, que é Marada, a Mulher Lobo, escrita por ninguém menos que Chris Claremont e ilustrada pelo grande John Bolton, né? Assim, eu tenho que admitir que no caso do Marada, eu gosto mais da arte do que da história, né? A arte é realmente o grande chamariz. E é engraçado que, assim, vale a pena até mencionar o nome dele de novo, do John Bolton, porque ele é um cara muito, muito, muito menos mencionado do que ele deveria. Ele é um tremendo artista, mas assim, acho que por ele ser meio de periferia de circuito, ele pegar uns trabalhos que acabaram menos conhecidos, ele não é citado normalmente quando se fazem listas de grandes artistas, e ele é um cara sensacional. A arte dele é de difícil comparação, assim, quando se fala de nível de qualidade. Sim, e é muito influenciado pelo Hal Foster, né, cara? Muito. Principalmente na parte da riqueza de detalhes na construção das cenas, né? Porque tanto o Foster no Príncipe Valente, e eu acho que isso é um negócio que vale a pena destacar, né? Sim, a gente fala... Por que esses artistas são tão incríveis? Por que a gente fala tanto desses caras? Porque, não é só você desenhar um personagem bonito, mas no caso do Hal Foster, e a gente tá falando aqui da década de 30, onde era tudo feito, né, na unha, papel, caneta, nanquim, errou, tem que começar do zero. A gente tá falando de um cara que enchia cada quadro de detalhes. Ele desenhava todo o cenário. Se ele desenhava uma árvore, ele desenhava folha por folha. Ele desenhava a armadura do próprio Príncipe Valente, cara, os anéis, né, as escamas, uma por uma, na unha, velho. E o Bolton é um cara que segue a mesma linha. Ele enche os quadros dele de detalhes e, não tem alívio. Assim, tá feito. E é um artista de uma eficiência incrível, sem perder o aprofundamento de cada uma das cenas, né? Acho que eu quero dizer assim, cada uma delas tá viva, né, cara? Você olha aquilo e você acredita no que você tá vendo, naquela cena que você tá vendo. Você sente que vai sair andando. Pode crer. Sair andando. Pode crer. Falando um pouquinho sobre a história, assim, na minha opinião, eu acho que o Chris Claremont, ele sempre precisa de tempo pra desenvolver a história, né? Aquele cara que gosta de plantar as sementinhas dele e ir comendo com o passar do tempo. E aí o Marada, assim, como é um tiro curto, né? Não foi muito longe, acho que ele não teve tempo de trabalhar dessa forma, né? O Marada, a gente encontra... Como a gente encontra o Marada? Como assim, como a gente encontra? É do Pipoca, ele tá em catálogo.
Ah, tá em catálogo? Tá em catálogo, por isso que a gente trouxe. Eu falei que a gente ia entrar no run do Pipoca e Nanquim. Boa. Inclusive porque o próximo título também, ó, é do John Bolton, é do Chris Claremont e é do Pipoca e Nanquim também, que é o Dragão Negro. Que é, esse sim, eu acredito que seja bem superior ao Marada. Sim. E me parece ali, a gente falou do Hal Foster aí na comparação com o trabalho do John Bolton. No Dragão Negro isso fica muito mais evidente, porque é uma temática mais medieval, então o cara tem ali um espaço para desenvolver textura de armadura. A questão do dragão mesmo da história, ele foi esculpido para ele usar como referência enquanto ele fazia. Então é um trabalho de luz e sombra assim fora de série. Inclusive o Pipoca, eu não sei qual foi a matriz que eles usaram para publicar isso no Brasil, mas originalmente ele tinha saído pelo selo Epic Marvel colorido. Só que preto e branco, ele ganha uma dimensão muito maior, porque o trabalho de Chiaro Escuro do John Bolton é uma coisa de louco, cara. Eu acho, e nesse caso especificamente, eu acho que a história do Chris Claremont, ela tá muito bacana. É um outro caso assim que pega muitos elementos do folclore celta e desenvolve um negócio que é bacana, que não termina na base do clichê. É um título que realmente chegou nas minhas mãos, eu não dava muita coisa por ele, mas me surpreendeu positivamente. O Dragão Negro, ele tem que estar nos destaques aqui da nossa lista, com certeza. Você quer falar alguma coisa dele, Fábio? Cara, esse eu não li só Marada. Esse eu tô esperando, mas, pô, se é melhor que o Marada, eu tô... Então, o Marada, eu tenho que admitir que, infelizmente, eu li por meios alternativos, né, antes de poder ter o volume em mãos. Mas o caso do Dragão Negro, você falou do Chris Claremont, é outro exemplo de... Nesse caso não é especificamente um autor de ficção científica, mas é um cara que é muito acusado de ser um samba de uma nota só, né? Porque ele é celebrado pelo trabalho dele com X-Men, mas também é acusado de nunca ter feito muita coisa relevante fora do run desses personagens. Ele chegou a escrever quadrinhos de Star Trek, né? Chegou, sim. Ele escreveu alguns volumes. Trek, Nada... perto dos X-Men dele, né? Também é difícil. Nada memorável. Inclusive, muita gente chegava a dizer que quem realmente segurava a bucha do Claremont durante o run dos X-Men era o John Byrne, né? Isso. Inclusive o próprio John Byrne fala isso, né? É que o John Byrne não é exatamente um exemplo de profissional mentalmente estável, né? Pra gente dar crédito pra tudo que ele fala. Mas assim, o meu ponto sobre o Claremont é interessante você ver um autor que é tão conhecido por um único trabalho, né? Por ser meio samba de uma nota só, produzindo algo que seja realmente relevante, quer dizer, acreditando que seja tão relevante assim, para um outro gênero. Porque apesar de tudo, assim, o Pipoca costuma fazer bastante barulho, né, dos seus lançamentos. Sim. Mas eu tenho que confessar que eu não havia ouvido falar do Dragão Negro antes deles publicarem aqui, né? Eu sabia que existia, mas nunca havia ido atrás, e quando saiu... Eu confesso que eu só li porque nós recebemos, né? Mas foi uma boa surpresa no final das contas, né? Foi, realmente. Eu teria comprado se eu soubesse a grandeza do trabalho em geral. E é importante apontar, né, assim, pro amigo espectador, talvez não tenha feito esse balanço até agora, mas percebe que a gente não tem muito contato com esse gênero. Inclusive, esse é o grande motivo de nós estarmos fazendo esse programa hoje de fantasia nos quadrinhos, porque apesar dessa quantidade de volume, em comparação a outros gêneros, como ficção científica, super-heróis ou dramas realistas, a gente recebe um volume muito menor desse gênero. E isso é uma falsa medida, porque vocês param para observar, com exceção, por exemplo, dos três primeiros que a gente citou, o Príncipe Valente, que é do Hal Foster, os quadrinhos do Conan, que também foram publicados nos Estados Unidos, e os do Mike Grell, todo o resto deles são publicações de autores, com exceção também do Berserk e do Vinland Saga, todos eles são de autores europeus. Então, assim, na Europa, o gênero ainda é muito forte e não apenas localizado, porque a gente tem exemplos aqui de franceses, a gente tem exemplos de italianos, a gente tem exemplos de ingleses, né? As grandes escolas de quadrinhos da Europa trabalhando em cima desse gênero. Então, tem muita coisa lá fora, tem um universo de quadrinhos de fantasia que a gente ainda não teve a oportunidade de explorar. E fica aí o pedido para que outras editoras, né, para que não só o Pipoca carregue esse fardo nas costas, né, de publicar esse gênero, porque tem muita coisa bacana pra gente ler dentro dos quadrinhos de fantasia, que ainda é um gênero bastante relevante, né? Porque tem muita gente que ainda tem
resistência, certos preconceitos, né? Você falou da coisa do D&D, né? Muita gente que associa esse tipo de coisa de RPG e tudo mais. E nem chega perto, né? Quando e não chega perto. Pois é. A Bianca tá perguntando aqui. A Bianca, a nossa Bianca aqui do Querida Formiga Bianca, Elétrica. sim. Ela tá perguntando se Contos do Cão Negro se encaixa nesse estilo. Eu não li Contos do Cão Negro, embora eu vi a capa, achei bacana. Cara, Contos do Cão Negro, eu acho que vai mais no... Tá, então eu estabeleci um critério e agora eu tenho que obedecer. Porque se eu incluir o Vinland Saga nesse balaio todo, então sim, eu tenho que assumir que o Cão Negro é uma ficção histórica, sim, com nuances de narrativa realista, mas com inserções sobrenaturais, com inserções fantásticas. Seria algo do tipo, bem low fantasy, né? Que é a intenção dos autores, que, pra quem não conhece os autores do Cão Negro, são caras que lidam muito com fantasia, que têm bastante interesse nesse tema. Então, assim, eu acredito de verdade que eles não façam inserções do sobrenatural, do fantástico, simplesmente para dar um gostinho. Eles realmente têm repertório para construir uma história low fantasy conscientemente, né? Baseados nesse conceito. Legal, bom saber. Agora eu vou atrás do Contos do Cão Negro, que é uma lacuna que eu preciso resolver na minha coleção faz um tempo. Está no segundo volume? Segundo ou terceiro? Acho que segundo. Não sei. Não tenho nenhum em casa, então eu tenho que começar por algum canto, né? Rafael, Espadas e Bruxas do Maroto, Esteban Maroto, que também é um dos volumes do Pipoca e Nanquim. Esse você chegou a ler, né? Li, né? Muito mais pela referência da arte, que eu não sabia muito da narrativa, mas o Maroto, ele é... De novo, ele é um cara que é conhecido por ter feito um puta trampo com ficção científica, né? O 5 por Infinito, que curiosamente também foi publicado aqui pelo... Curiosamente não, né? Os caras gostam disso. Foi publicado pelo Pipoca e Nanquim. E você tem o Espadas e Bruxas, que, assim, eu acho, em termos... É que é uma comparação difícil de fazer, mas eu acho o 5 por Infinito um trabalho mais consistente do Maroto. O Espadas e Bruxas é muito mais um estudo, né, do potencial artístico que ele sempre soube que tem para fantasia. Então, assim, em termos narrativos, talvez para quem pegue outras coisas muito melhor elaboradas, como, por exemplo, o Elric, que a gente mencionou, assim, muito mais bem escrito. O Berserk, do Miura, também é fantástico. Para quem pega esses volumes aí, pega o Espadas e Bruxas, as narrativas podem parecer meio... não bobinhas no sentido de inocentes, meio genéricas. Contos de espadas e bruxas que você pegaria, sei lá, num livro da virada do século XIX pro XX. Mas é o Maroto, né, cara? Então, assim, sim, mesmo que não houvesse um balão, mesmo que não houvesse uma linha de fala que seja, só a arte dele... Cara, cada página dá pra você arrancar e emoldurar e ele enveredou pelo terror também, né? A Pipoca e Nanquim lançou chamado de Cthulhu também. Sim, do Maroto. Do mesmo Maroto, sim, que é muito bacana. Assim, tem uma concepção gráfica do Cthulhu que, pra mim, me surpreendeu realmente. Embora a arte tenha, eu digo, a narrativa visual ela tem alguns problemas, tal... Fica meio com cara de narrativa ilustrada ao invés de quadrinhos, mas mesmo assim, é o que você acabou de falar. A arte, ela compensa uma série de deficiências narrativas e textuais. E assim, já que foi mencionado, né, há uma saturação recente com temas Lovecraftianos, né? Uma produção muito grande em cima disso. Muitas coisas, inclusive, que se apresentam como Lovecraftianos e não são, né? Os caras só botam um polvo no meio da história e de repente vira Lovecraft. Tem muitos japoneses que chamariam isso de pornografia, mas enfim, ninguém tá julgando. Mas no caso do Maroto é um esforço consciente, embora narrativamente talvez haja aí algumas deficiências. A contribuição dele pro imaginário Lovecraftiano com a arte hiperrealista, mas ao mesmo tempo idiosincraticamente fantástica, assim, vale muito a pena você ter na sua coleção. Agora, é bacana a gente também enveredar por um outro lado, né? Agora que acabou a fila da pipoca aqui na lista,
O Fábio, à tarde, ele tinha mandado para mim algumas mensagens no WhatsApp, porque ele foi chamado de última hora para participar do programa e tal, e prontamente, assim, nos salvou aqui nessa edição do Formiga na Rádio. E ele mandou umas referências interessantes, como, por exemplo, Asterix. Entra naquilo que a gente tá falando. A gente volta àquilo que a gente tava falando no começo da conversa, né? Tipo, que tipo de fantasia a gente vai falar. Mas, se a gente mencionou, por exemplo, o Slane... Exato. Que é um bagulho celta, você pode... O Asterix tá no meio também, né? Sim. Alguma coisa você vai ter que... Então, como falou do vinho... Você podia ter esquecido isso, né? Eu fiz força pra lembrar, cara. Eu pensei, caramba, não, eu conheço mais fantasia. Eu conheço mais. Então, você entrou o Vinland Saga, também tem que entrar o Agar, né? Aí é difícil. Até porque os queridos universitários, né, que ainda não voltaram às aulas, querem tudo menos lembrar do Agar, o pesadelo dos vestibulares. É verdade. Eu me divertia quando eu tava no vestibular e vinha uma tirinha do Agar. Eu pensei, que legal. Cara, eu curtia. O pior é que eu gosto do personagem. Eu tenho... Pra quem gosta do Agar... e não quer ter que comprar 125 mil edições da Folha de São Paulo para poder ver as tirinhas e colecionar uma por uma, a LPM tem compilações que, inclusive, é uma boa referência, porque elas são baratíssimas, tá? E tem, sei lá, pelo menos uma dezena de volumes. É muita coisa do Agar. E não sei se entra bem na conversa, mas assim, é extremamente divertido, é uma das melhores tirinhas ainda em publicação. Então, se você gosta, procura aí os volumes da LPM, que vale bastante a pena. Sim. A Carolina tá mandando um recado aqui falando que adora seus comentários, Rafael. Os meus comentários? Carolina, vamos ver aqui. O nome dela é Carolina. Muito interessante. Carolina, você está louca. Talvez você precise de acompanhamento terapêutico, porque você deve estar com sono, você deve estar ouvindo eu falando, porque eu não calo a boca, eu só falo besteira. Mas fico muito feliz que alguém reconheça o meu trabalho, viu, Daniel Fontana? Mas eu reconheço, cara, que aqui no ar eu tenho que manter a postura. Né? Lógico. Bom, o que mais nós temos? Eu acho que nós precisamos encerrar, porque o moço do outro lado do vidro está dizendo, o nosso querido técnico Gabriel, o nosso parceiraço aqui, o quarto membro, já está, não sei se estão ouvindo, as cornetas dizem para nós calarmos a boca. Ok. Cara, eu achei que eu fui chamado para um torneio de cavalaria ouvindo essa corneta aqui. Quase, fica para o próximo episódio. Bom, nós tínhamos combinado antes de vir para cá que nós tentaríamos falar sobre a nova fase do Conan na Marvel. Eu adoraria falar, até porque o Rafael não está acompanhando. Eu tô, o Fábio, não sei se tem... tô. Legal. Eu tô. Nós queríamos falar, mas conforme ficou mais conveniente ao longo do programa, a gente vai deixar isso para um outro pôr do sol, né? Porque uma outra fogueira. Aliás, mais um pedido de interação. Inclusive, se vocês querem que nós falemos sobre o Conan nos quadrinhos, ou também na literatura, né? A gente sempre abre espaço aqui para desmembrar um pouquinho, que nem a gente fez hoje. Mandem uma mensagem para nós. Pessoal do Formiga Elétrica, falem sobre Conan nos quadrinhos. Eu quero saber mais sobre Conan nos quadrinhos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre as centenas de publicações de Conan nos quadrinhos. Mande mensagem para a Rádio Geek, na página da Rádio Geek, ou mande na página do Formiga Elétrica. Enquanto a gente estiver gravando o próximo programa, vocês falaram na semana passada, mandem de novo a mensagem, nos lembrem, nós sofremos de Alzheimer precoce, então é importante vocês falarem conosco. E é isso. Bom, eu só tenho um recadinho antes de encerrar. Dia 25 de janeiro vai rolar o curso Super-Heróis do Entretenimento Juvenil ao Blockbuster, que eu ministrarei na Casa Laranja, em São Paulo. Tá? Então vocês podem pegar mais informações sobre esse curso no Instagram da Casa Laranja, que é @casalaranjasp, ou no Instagram da Dona da Bola, que é a Thaís Barbeiro. O Instagram dela é @Thaís Barbeiro, novamente, tá? Então é Thaís com H. @Thaís Barbeiro, ou no Instagram do Formiga Elétrica, que é @formiga.elétrica. Então, aqui a gente agradece as presenças ilustres de Rafael Ranieri. Eu não tenho jabá para fazer, mas eu volto semana que vem. Então, até quinta-feira.
nosso salvador de última hora, Fábio Aliende, que quebrou um galhão aqui pra nós. Pô, eu tenho jabá pra fazer, posso? Opa, à vontade, à vontade. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer poder participar aí dessa gravação com vocês. Eu gosto pra caramba do trabalho do Formiga Elétrica, eu gosto muito mesmo, pra mim é uma honra poder gravar com vocês. E, pessoal, eu tenho um podcast voltado pra quadrinhos e assuntos aleatórios, o nome é HQueiros. Então, quem quiser, a gente tá no Spotify, Facebook, Instagram, onde for. Quem tiver interessado, pode ir atrás. Procura a gente nas redes sociais. E é isso aí. Obrigado. E obrigado pra Rádio Geek também. Obrigado a você, Fábio. Parceiraço. A gente agradece também nosso técnico paciente pra caramba aqui, Gabriel Pazotto. E Formiga na Rádio, toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, que você sempre pode ouvir ou assistir depois, mas ao vivo é sempre mais gostoso. E é isso, Formiga Elétrica aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.